Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma live aqui do Instituto Ela, uma live mais do que especial hoje. Só quero ver quem tá com a gente. É isso aí, já a gente começa com o musicão, né, amiga? Já começa. Boa noite! Quem sabe canta junto! Falando oi, sabe falando canta oi. com a gente. Martinha, Lu, Clau, Linda! nossa linda rosto, doutora Isa, vão chegando! Nosso convidado já tá aqui também hoje, Aí, Rafa Flavinha, Dourado. Clau. Lindona! Beijo, 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 suas lindas! Que delícia vocês aqui nessa noite maravilhosa. Vocês sabem que a partir de agora, toda quarta e domingo à noite, estaremos aqui com vocês, sim. Preparem-se! Já não basta a gente de manhã, agora vai ter que aguentar a gente à noite também. E aumenta esse sonho! Esse amor é o que eu quero pra nós. E que nada nesse mundo cabe a nossa voz. Gostaram desse horário, detalhe, né? hoje tem convidado especial, domingo tem convidada especial também, hein? Vamos ligar ali também, ó. A gente acabou esquecendo. Vamos ligar ali. Boa noite, boa noite. Tem aniversariante aqui nessa live hoje, a Lê, nossa aluna. Parabéns, Linda, sua linda. E olha, maravilhosa. tem mais aniversariante nessa Verdade, noite aqui também. verdade. Te vira que a gente quer ver você nessa Vai live te também, chamar viu? aqui na live, hein? Seja paz e amor é que eu quero pra nós, exatamente. Quem foi pro Seminário Linda sabe muito bem da energia dessa música, do poder dessa música. E, poxa, não tem como, né? Começar essa live de hoje, mega especial, sem ela. Dona Cibele. Bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas. Pra quem tá entrando, compartilha essa live. Compartilha, vai compartilhando aí, porque tem muita informação boa na noite de hoje. Muita. Fabi, Vilma, olha aí, as poderosas. Ai, essas lindas. Deixa eu pegar minha água Vocês aqui. sempre presentes nas nossas vidas, né? Sempre. Vocês sabem que eu queria que a Michelle, eu falei pra Michelle, vem pra Itatiba, todo dia de manhãzinha a gente faz live juntas, entendeu? Você, vou sair de Pedreira pra ir pra Itatiba, mas aí o estúdio do Instituto Ela, em Itatiba, ela vai ter que se virar pra vir de manhãzinha pra cá. Te vira, negona, te vira! Também não é assim, não é desse jeito. Sejam muito bem-vindas, que delícia ter vocês aqui de novo com a gente, que delícia. Já aproveita e vai compartilhando essa live para mais pessoas realmente terem acesso a esse conteúdo maravilhoso que a gente vai trazer para vocês hoje com um super colega nosso, convidado mega especial, que Rafa Dourado, que é terapeuta tanto, que a gente vai falar sobre a liberdade de amar. E aí? Em breve, em breve. Coloca aí se você quer aprender mais sobre liberdade de amar. Coloca aí, eu quero saber mais sobre isso, eu quero ser livre para amar. Coloca eu quero aí, só pra gente ter uma ideia se nós já estamos aqui, ó, sintonizadas para essa live dessa noite. Mi, boa noite, sempre, né, Jô? Sempre, quero, Jojo. Lindona. Que delícia. Nossa palha italiana. Deixa eu ver. Ô, Rafa, você quer pedir aí, solicita pra entrar, talvez você tenha que sair e entrar de novo, porque já passou o time. Ou se procurar dá certo também. Só você pode sair, entrar de novo e solicita, tá bom? Por favor, que daí você já entra aqui. Muito. Então quem quer mesmo se amar de verdade, aprender a ter autoconhecimento, a se conhecer, né? A trazer a sua essência, sabe? O seu potencial máximo. Presta atenção no assunto de hoje, porque ele é sério, real e magnífico. A outra parte de mim. A Jojo. Que lindas. Vocês são demais. Essas meninas que já estão preparadas também, não é mesmo? Para começar daqui algumas semanas a nossa formação do Facilitadora de Autocura. Deixa eu colocar aqui e já o Rafa tá entrando aqui com a gente também. Essas meninas, estão preparadas, meninas, para essa formação que vai revolucionar a vida de vocês, serem facilitadoras de autocura? Segura esse coração aí. Nosso coração, como sempre, já está a mil, né? Preparando tudo para vocês, pensando, querendo entregar mais, né? Muito mais do que o combinado. Por quê? Porque a gente é assim, meio louca, né? Então vocês se preparem, que tem coisa boa aí. E falando em coisa boa, vamos chamar aqui, transmitir com a gente nessa night maravilhosa, Rafa Dourado. Seja muito bem-vindo!
Vê se ele entra aí com a gente. Aê, garoto! Boa noite. Boa noite. Veja se o áudio tá bom. Vamos pedir um feedback aqui para essas meninas. Se o áudio tá legal, a imagem tá boa. E aí, Rafa? Tô sabendo, acabou de voltar do CrossFit, hein? Eu vim correndo para dar tempo. Já tá sabendo. Tomei um banho rapidinho e falei, não, tem que dar tempo, né? Mas que bom que deu tudo certo. E aí, Que como bom. vocês estão, amigas? Tudo ótimo. Cadê a digníssima esposa, Paulinha, que hoje é aniversário dela? E eu falei, você vai ter que falar um oi pra gente nessa live também. Vai. Ela falou, amor, eu tô toda descabelada. Eu falei, eu não sei de nada. Tá lá no quarto. Depois Chama ela, eu vou infernizar aqui pra você chamar ela e dar um oi pra gente. No finalzinho, aí ela dá um oi rápido aqui pra gente. Legal, legal. Bom, prazer enorme, Rafa, ter você aqui com a gente nessa live mais que especial. A gente que te acompanha aí nas redes sociais e o seu trabalho, né, é muito lindo. A gente ficou fã de você pelos depoimentos, principalmente da sua página. Quem sabe mais para frente a gente faz um trabalho em conjunto, com certeza. E a gente quer conhecer mais todo o seu trabalho. A gente fala muito dentro do Linda, do Poderosamente também, o nosso programa online, sobre o poder feminino, sobre o poder da energia sexual também, o quão sagrada ela é. E a gente falou, poxa, vamos convidar o Rafa para falar sobre isso pra gente? Gratidão pelo convite. Em breve vocês também estão convidados para fazer uma live comigo falando de vocês, apresentando o trabalho de vocês, que eu tenho acompanhado aí já há um tempo, né? Já venho assistindo as lives de vocês, uma energia muito forte, muito incrível, né? E tem contribuído com muitas mulheres. E esse é o objetivo, né? Contribuir. Na verdade, no filme Lucy, né? Não sei se vocês assistiram, Sensacional. quando a gente vai expandindo e se conhecendo, o único objetivo é compartilhar, né? É ajudar o máximo de pessoas aí com essa informação. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Gratidão. Gratidão enorme. Rafa, essa mulherada tá doida para te conhecer, para saber exatamente sobre o seu trabalho. Deixa eu virar aqui. Para saber sobre o seu trabalho. Enfim, queria que você começasse aqui essa live se apresentando, falando um pouquinho de quem é o Rafa. O que é esse universo Tantra, né, Rafa? E aí, mandar um beijo gigante para essas meninas, mulheres maravilhosas que acompanham o Rafa, estão com a gente aqui no Instituto Ela, divulgaram essa live, né? Que delícia! Compartilharam. Gratidão, eu quero agradecer as pessoas que eu já conheço, que estão aqui, que eu estou vendo os rostinhos familiares aqui, e também a todas as meninas que te seguem, gratidão por acompanhar aí hoje. Né, eu vou começar me apresentando. O meu nome é Rafa Dourado, para quem ainda não me conhece. Eu trabalho com a terapia tântrica e que é uma filosofia ainda muito distorcida aqui no Ocidente, né? A gente tem muita coisa sendo vendida na internet e a gente acaba se confundindo, né? Porque a informação está disponível, isso é maravilhoso, mas todo entendimento depende do grau de consciência de cada ser humano. Então, não existe certo e errado, mas a informação está sendo passada. E eu vou passar aqui um pouquinho da minha visão, né, do que eu acredito que é o Tantra, e o porquê que eu comecei com essa filosofia, com essa ferramenta, né, que eu acredito que pode ajudar muitas pessoas. Bom, eu comecei a trabalhar com o Tantra por um motivo pessoal, né, eu sempre falo nas minhas lives, e eu estou casado há 11 anos, vai fazer 12 anos que eu estou casado, e com mais ou menos 6 anos de casamento a gente não tinha mais conexão, né? A gente estava mais amigo do que amantes, né? Só que a gente se gostava muito, tinha muito respeito, muito cuidado, muito carinho, mas sexualmente falando a gente não tinha mais química, não tinha conexão. E aí eu decidi, né? Eu falei, cara, não é possível que seja assim, seja só isso. Existe alguma forma de conectar o casal novamente. Aí eu pesquisando na internet, né, como melhorar o relacionamento, como proporcionar mais prazer para sua parceira. Essa foi a minha busca inicial, né? Isso faz uns 4 anos. E eu li um texto do Osho falando do Tantra, né, nessa minha busca.
E o mais incrível é que o texto parece que ressoou com a minha alma. Eu falei, nossa, existe algo a mais, né? E aí eu comecei a mergulhar nesse caminho, né? Pesquisando na internet, fontes, principalmente do Osho, né? Que eu gosto muito. E até que eu encontrei uma terapeuta naquela época, que fazia um curso livre, né? Curso privativo. E aí eu não falei para Paulinha, não contei para ela, porque eu falei, ela não vai aceitar, né? Mas eu queria saber o que que era isso aí, né? Que mexeu demais com o meu cardíaco, meu coração ficou acelerado. E aí eu fui receber a massagem, né? Na época eu fui receber a massagem, no outro dia ela me explicou um pouco da teoria e eu fui e fiz a massagem na terapeuta no formato curso. Que a gente não aprende nada terapêutico, é mais sobre o corpo, sobre pontos de prazer, enfim. Nada muito profundo, mas já é um curso muito, muito interessante. E aí quando eu recebi a massagem eu já entendi que eu falei, meu Deus, existe algo a mais. Tudo que eu sabia sobre o meu corpo, sobre a sexualidade foi por água abaixo. E eu comecei a desconstruir um monte de coisa, né, em mim, né? A gente também, a gente foi, aí entra uma questão de, a mulher foi reprimida há muitos séculos, né? Foi, enfim, existe até uma castração física e emocional, eu acredito. Porém, o homem também foi pressionado a ser macho e aí isso também gera muitas distorções, né? Essa pressão de que você tem que ser, né? E, bom, meninas, o momento que vocês quiserem me interromper aí, por favor. Não, é legal você ir falando. Fala, você falou alguma coisa, né? Ele estava falando dos meninos, né? Do quanto o homem ele vem com essa coisa do machismo. Tenho que mostrar que eu sou macho. E eu vejo que hoje, né? Graças a Deus, as crianças estão crescendo muito questionadoras. Eu tenho 2 filhos homens e eles questionam muitas coisas. Sem a gente comentar, eles questionam. Graças a Deus que isso está vindo, né? Sim, essa geração. Para trabalhar esse mundão aí, porque os homens sofrem tanto quanto as mulheres, né? Sim, tá todo mundo no mesmo barco, né? Eu acredito. Todo mundo precisando de ajuda. A diferença é que o homem não solicita ajuda. Essa é a grande diferença. Ele fica lá no universo dele e muitos acreditam que não precisa de ajuda. Eles falam, não, tá tudo certo. Mas não tá. Então, aqueles que estão abertos para essa expansão, né? Com certeza vão mergulhar de cabeça num novo universo. E foi o que aconteceu comigo. Pode falar. A gente fala muito aqui, né, dentro dos nossos treinamentos também, dessa nova forma do vibrar, dessa nova era, a nova era do amor e dos relacionamentos também. Tanto que o tema da nossa live aí, que é essa liberdade de amar, né? E sim, como que o Tantra, esse estudo, porque é um estudo realmente, o estudo do Tantra, ele enxerga os relacionamentos, Rafa, enxerga o amor mesmo. Quando a gente fala de liberdade de amar, muitas meninas mandaram pra gente, mas que liberdade é essa de amar? Me fale um pouco mais, a gente não vai falar nada, o Rafa que vai falar pra vocês. Bom, eu vou chegar aí nesse ponto. Sim. Eu vou chegar aí nesse ponto. Porque eu acho que é importante entender que o caminho tântrico ele é individual. Você precisa se entender, desconstruir, acessar a sua força, entender quem é você no mundo, para você poder compartilhar isso com o seu parceiro. Então, a minha jornada, né, lá no início, ela foi individual. Ela foi um processo de desconstrução. Os meninos, né? A gente aprende a sexualidade como? Principalmente com a pornografia, né? Desde muito cedo. Hoje, a pornografia está muito fácil o acesso, então é muito comum. Na minha época, a locadora era difícil você conseguir alugar, né? Ou conseguir aí enfim. Mas mesmo assim era o caminho que a gente tinha. Enfim, o nosso corpo está condicionado a um formato. A gente acredita que a mulher sente de um jeito que na verdade não, né? Então, desconstruir isso é de extrema importância. Até porque a gente foi pressionado a ser macho, mas a gente também foi reprimido no sentido sentir. Eu não posso sentir meu corpo, eu posso sentir meu pênis. Não posso sentir meu corpo em sua totalidade. Se falar de prazer anal, então, é um tabu gigantesco, né? Então, a gente vai aprendendo sobre o nosso corpo, sobre a sensibilidade, sobre tirar o foco do genital e expandir para todas as células do corpo essa energia, né? Então, para o homem, ele entra em colapso quando ele recebe a massagem. Eu fiquei... Quando eu senti o meu cardíaco expandindo, eu achei que ia morrer. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que eu senti essa força saindo do chakra básico ali, expandindo.
eu achei que ia ter um infarto. Então foi uma experiência muito diferente, né? E isso que você está falando chama a atenção para um aspecto importante, né, da sexualidade. O sexo ele vai muito além do pênis Sim, e da sim, vagina. sim, totalmente. Totalmente. A gente tem um corpo completamente sensível, orgásmico, né? Do couro cabeludo ao dedinho do pé. E é muito pouco explorado. A mulher é mais do toque, ela já tem essa percepção. Já os homens, a gente foca muito na penetração e também, quando se foca na preliminar, é totalmente focado no sexo oral ou na região genital. Difícil expandir isso para o corpo todo, principalmente se está num relacionamento já a longo prazo, né? Se é no começo do namoro, que existe aquela paixão inicial, a rapidinho sustenta, né? Você está apaixonada, você consegue, enfim. Mas a longo prazo, assim, num casamento, por exemplo, é difícil sustentar. Então, o formato que a gente segue está fadado ao fracasso se a gente não dá atenção, né? Principalmente os meninos para esse cuidado com a parceira. Até porque é vendido uma obrigação da esposa, isso não é real. Na verdade, na minha visão, é até uma falta de respeito a mulher ser penetrada sem estar com vontade, né? Até porque quando você é penetrada sem estar com vontade, você gera uma memória no seu corpo. O seu corpo entende que o sexo é aquilo. Muitas mulheres que vão no meu consultório falam: eu acho que eu não gosto mais de sexo. Na verdade, não é que ela não gosta mais, é que ela está condicionada a um formato que não é o que dá prazer para ela. Né? Perfeito, perfeito. E que ela nem Poucas mulheres. sabe. Poucas As mulheres não mulheres. sabem, e os homens não sabem fazer diferente. Não, não sabe. Mas aí que tá. A responsabilidade não é do parceiro, a responsabilidade é dela de se conhecer, de entender e abertamente conversar com o seu parceiro. Olha, eu gostaria que você. É assim que eu gosto. Sem medo. Porque muitos homens não estão prontos para ouvir, não, eu gosto que você faz dessa forma. Eles falam, não, eu sei o que eu estou fazendo. E não sabe. Então, E os meninos fere, eles né? têm Fere o poder do homem. sério, o poder do homem. E aí é que tá. Foi construído um poder genital, né, fálico. E aí na mulher fizeram o contrário, é escondido, é feio, é tudo, não pode. Então tiraram a força do feminino e o Tantra ele vem resgatar essa força. Ele vem trazer de volta esse empoderamento de autoestima elevada, amor próprio, visceral, né? E se o parceiro está nessa busca, ele tem esse objetivo de ajudar a sua parceira, está aberto a aprender, né? Então, eu acredito que é um processo individual inicialmente, mas que é importante depois ir trazendo o parceiro, porque senão ele vai ficar muito distante, Sim. energeticamente falando. E como é interessante isso que você está falando, Rafa, que é realmente um processo individual e também existe aí vamos falar aqui de nós, né? Ocidente. O Ocidente está correndo atrás desse prejuízo, porque lá no Oriente, o Tantra veio de lá, né? Eles já têm essa cultura de, primeiro que não é a vagina, é a Ioni, que é o lugar sagrado. As nossas alunas nos corrigiram aí, porque nós ensinamos isso para elas, né? Dentro do Seminário Língua do Poderosamente. E eles já veem a sexualidade de uma forma diferente. E nós aqui do lado de cá tem que ficar correndo atrás, tentando entender que corpo é esse, que prazer é esse. A gente comentou, né, nos nossos treinamentos que a mulher tem mais de 8.000 pontos de sensibilidade. Assim, meu, que 8.000 é esse? Eu só conheço 2 ou 3, pelo amor de Deus, né? Conheço um, né? Na verdade, no Oriente ainda existe muito patriarcado, muito machismo, por mais que eles saibam e tenham essa reverência, né, com o feminino. Ainda existe um domínio muito grande. Enfim, a gente tem uma liberdade, né, de busca aqui no Ocidente diferente. Tanto que o Tantra, em alguns países, é considerado prostituição. Em alguns países, e as pessoas que trabalham com essa ferramenta trabalham como sexólogo, ou enfim, com outra nomenclatura, porque ainda o patriarcado sabe da força de libertação. Porque uma mulher que se conhece e que acessa essa força, dificilmente ela segue no mesmo formato, né? Então, por exemplo, voltando lá no início que eu estava contando da massagem que eu recebi, a primeira, né? Quando eu recebi a massagem, e eu entendi que eu também fui sabotado, porque se eu não posso sentir meu corpo, o que eu posso? Né? Se eu não posso experienciar sensações diferentes,
o que é que eu posso, né? Então já ali já começou a romper com os paradigmas, com os tabus, né? Na massagem masculina, lógico que não é na primeira, mas em algum momento tem o toque no ponto P, que é a próstata, e aí é um tabu também gigantesco, mas é um ponto que promove muito prazer, né? E não muda, não altera a sexualidade, depende, enfim. Isso para mim foi um desconforto inicialmente, né? Então, enfim, aprendi a massagem, né? Do meu jeito lá na época, e aí eu fui fazer a massagem na Paulinha. Eu não tinha falado para ela, né? Falei, olha, eu queria fazer uma surpresa, se prepara que hoje você vai ter o maior orgasmo da sua vida. Aí ela falou, ai meu Deus. Ela ficou apavorada. Por quê? Porque ela tinha muito desconforto com o toque, né? Ela não sabia por quê, mas o toque apavorava ela. E o sexo oral também desconfortava muito. Era muito desconfortável para ela. Enfim, quando eu cheguei, eu fui fazer a massagem nela, ela já estava suando frio. E eu comecei com a Sensitive, depois eu vou explicar mais à frente como que é a Sensitive. E intuitivamente, né, eu fiz alguns toques em pontos de reflexologia que existe no canal da vagina. Isso muito intuitivo, eu não tinha aprendido ainda, nada terapêutico, né? Só que para minha surpresa, intuitivamente eu acessei um ponto onde desencadeou uma memória de abuso. Ela começou a gritar, foi meu avô, foi meu avô. E eu fiquei apavorado, porque eu não sabia nem que podia acontecer isso, né? Eu falei, meu Deus, o que é que eu fiz? Eu fiquei com medo do porteiro, porque ela começou a gritar, vai achar que eu tô matando a mulher aqui. Ai, meu Deus. E eu fiquei apavorado. O que que eu fiz? Eu só abracei, embrulhei ela com o cobertor e abracei e aguardei, né? E a catarse foi muito profunda, muito forte, de choro, ela dava soco no colchão. Enfim, no outro dia, ela ficou bastante introspectiva, em silêncio. Eu notei que ela estava diferente, mas eu senti a frequência dela, ela estava calma. E, enfim, na semana ela notou algumas mudanças. Ela, desde que eu a conheço, ela sempre teve candidíase crônica, severa. Muita, ela tinha dermatite atópica, alergia, né, na pele. Hoje ela ainda tem as marcas porque ela coçava muito e feria, né, a pele, enfim. E ela notou nessa semana que a candidíase regrediu. Aí ela falou assim: amor, eu fui na padaria e parece que tá todo mundo me olhando. A autoestima dela começou a ficar lá em cima. Ela falou: eu queria que todas as mulheres do mundo sentissem o que eu tô sentindo. Ou seja, ela começou a despertar por uma mulher que ela não sabia que existia. Libido começou a subir, que ela nem sabia que era possível isso. Tanto que depois eu falei: calma, querida, que eu tô cansado. Despertou um libido que ela não sabia que tinha, né? Então, olha só quanta transformação em um atendimento. Claro, nesse atendimento ela nem sentiu prazer, foi mais catarse, né? Ela foi pro lado emocional. O Rafa, e ela não acessava nenhuma memória de abuso antes. Não, não. Eu acredito que foi na primeira infância, né, ali com 4 anos. E aí depois, o que que a gente sugere, né? Aí tem outros profissionais que vão ajudar nesse processo. Por exemplo, a primeira coisa que ela fez foi a constelação familiar para liberar essa energia, liberar esse perdão. Mas uma coisa que eu entendi, né, nesse primeiro momento, caramba, o Tantra é muito além do que falam. Não é só prazer. Não é só o corpo, é além do corpo, né? E aí ela falou assim, Rafa, por que você não vai estudar sobre isso? Você tem o feeling. Você já imaginou o tanto de mulher que passa pelo que eu passei? Por isso hoje eu postei, né? Hoje é aniversário dela, e eu falei, os créditos são todos seus, porque ela foi a minha maior incentivadora. Então, uma mulher completamente desprendida, que sabe a magia e o poder que tem a ferramenta, né? O Tantra, o quanto que ele pode contribuir com as mulheres, e ela de coração aberto, né? A minha com todo respeito, você tem um mulherão. Mulherão, ela é demais, cara. E as mulheres se emocionam. Muitas mulheres mandam mensagem para ela: Paulinha do céu, você é maravilhosa. E eu fico muito feliz, sabe? Porque realmente, eu estava até conversando esses dias com uma amiga. Nesse trabalho, quando a gente mexe com energia, é tudo muito a intenção do que você está fazendo. Qual que é o seu objetivo, né? Não adianta
adianta você aprender um monte de técnicas, viajar pelo mundo aprendendo técnicas, se você não tem uma intenção no seu coração de ajudar e compartilhar com o próximo, né? Eu acredito que o que move, o que dá forma na energia, e aí você postou hoje do coração, né? É o nosso coração que molda aí a nossa realidade. E é ele que conduz aí, que dá forma para a energia. Então, todo o meu trabalho, ele vai além da técnica. A técnica é um direcionamento, né? Na verdade, o Tantra, para mim, não é a massagem. O Tantra é um estado de presença absoluta. O Tantra é sensorial, é respiração. Mas a massagem tântrica é uma ferramenta, né? De expansão de consciência, de libertação. E também em vários sentidos, até porque o prazer feminino tem sido estudado recentemente. É algo muito novo, se for analisar, né? Na história, o prazer feminino sempre foi deixado de lado. Na verdade, as mulheres que se permitiram sentir o prazer, elas foram exterminadas da face, né? É muito louco isso, que a história já mostra, né? Quando a mulher ela atinge realmente o orgasmo e o prazer máximo, do potencial máximo dela. Antigamente, que não tinha tanto a repressão, a mulher, o corpo dela inteiro se debatia porque a energia é tão forte. Sim. E sobe realmente Kundalini, vai para o coronário. Sim. E essas mulheres, os homens não davam conta, são as bruxas do passado, meninas lindas, né? São as bruxas, e daí elas eram queimadas na fogueira. Daí corta esse prazer feminino, porque elas não podem ter esse poder. E hoje, na verdade, trabalho aqui, né? É exatamente isso. Na verdade, tem um livro chamado Martelo das Feiticeiras, que é um manual do Inquisidor. Anota. Alguém anota pra gente, né? Maravilhoso, tem em PDF, dá para baixar aí. É um livro longo, né? É para entendimento de uma inquisição, né? Enfim, ele era o manual do Inquisidor. E lá no manual estava escrito que o orgasmo era uma manifestação demoníaca. Porque realmente as mulheres elas não tinham bloqueios. Então elas se entregavam ao êxtase, né? Então não era um gemido, era um urro. Ela virava o olho, ela contorcia o corpo, e isso assustava os homens daquela época, né? Mas a castração, ela começou antes. Ela começou em um tempo onde os homens perceberam, e aí tem um livro também legal pra caramba, que eu sempre falo, que é A Cama na Varanda. Não sei se vocês viram já, mas ele é um livro matriarcal que conta aí que existia um tempo, né, onde as mulheres eram tratadas como sagradas. Pode falar, você quer falar? Só fala o nome de novo do livro que o pessoal está perguntando aqui. Martelo da Feiticeira. Martelo da Feiticeira? Martelo das Feiticeiras é o que fala da Inquisição. Tá, Martelo das Feiticeiras, meninas. Isso. E o outro é A Cama na Varanda. Sim. A Cama na Varanda, ele é uma leitura difícil. Por quê? Porque ele vai contra o patriarcado. Então a gente vai se sentir incomodado, porque nós vivemos numa cultura patriarcal, homens e mulheres. Então no nosso inconsciente está enraizado lá informações patriarcais, né? Então é uma leitura que precisa respirar, precisa discutir. Não é uma leitura fácil. Você vai fazer Porém, é legal juntar um grupo de amigas e fazer uma leitura. Eu sempre sugiro. Cara, pega um domingo e vai, decide um dia, olha, domingo. A doutora Vivi que te acompanha a gente também, já colocou até ali, ó. Pesquisei, já custa R$ 37,40. Maravilhosa. A mulher que pensou, ela já tá fazendo, ela já terminou. Essa mulher tá à frente do tempo, tá à frente do tempo. E o que acontece? Resumidamente, existia um tempo matriarcal onde as mulheres eram reverenciadas e tratadas como sagradas, realmente, entre si, né? Entre as mulheres, mas também entre os homens. Os homens tinham profunda admiração e muita reverência com as mulheres. E aí, naquele tempo, eles não tinham entendimento científico de que era através do sexo que a mulher engravidava. Então, quando a mulher ficava grávida, meu Deus, os anjos abençoaram, sei lá o que eles pensavam, mas a mulher era muito reverenciada. Então, ela era permitida ao prazer. Não tinha nenhuma regra que sabotasse a sexualidade feminina. Nem o código moral, nem as regras de etiqueta e também o código monogâmico. Não existia isso. E aí a leitura fica difícil justamente por isso, porque a gente vive num código diferente. Mas esse livro não é para incentivar nada, não é nada disso. É só para entender que existe outras visões, né? Bom, Rafa, vou fazer um parênteses. Meninas que estão entrando, ó, a gente bateu aqui 100 pessoas assistindo.
Vamos compartilhar essa live, porque tem muita mulher precisando ouvir isso. Só mulher não, tem homens que também precisam escutar tudo isso. Então compartilha essa live. Fala para as pessoas virem, ouvir esse conteúdo, gente, porque isso é importante. Imagina se os nossos filhos pequenininhos ouvissem, né? A gente falar da sexualidade dessa forma tão linda, tão né? sagrada. Tão sagrada. Gente, tão curadora. O mundo estaria muito... É real, porque a gente vive num formato, mas nem sempre foi assim, né? Então é como se um passarinho nasce na gaiola e ele acredita que só existe aquilo ali, né? Mas não, existem infinitas possibilidades, a gente tem que estar aberto para se conhecer e para entender a nossa força, a nossa energia. Enfim, esse livro, ele conta também que naquele tempo as mulheres eram permitidas ao prazer, como eu falei. Então as mulheres eram muito fortes, donas de si e eram selvagens, era tipo isso, né? Eram incontroláveis. Só que aí os homens, observando na natureza, eles perceberam que nos animais, principalmente, depois da monta vinha o filhote. Depois da monta vinha o filhote. Então eles, por associação, eles perceberam que aqueles filhos eram deles, né? Pô, esse filho é meu. E aí começou o patriarcado, a posse e o controle, né? Eles tentaram cercar essas mulheres para que elas não tivessem acesso a outros homens, que era comum naquela época, né? A mulher escolhia o parceiro que ela queria ter a experiência sexual. Então, só que não era possível controlar essas mulheres naquele tempo, porque eram mulheres selvagens, né? Então, observando na natureza, também eles perceberam que para controlar grandes rebanhos era preciso castrar. E aí, olha só, se você perceber a diferença entre o touro, naquela época, né, o boi e o touro, eles são irmãos, mas o boi é manso e é servo. Então, olha só o que a castração, a sexualidade, ela faz a gente ficar desse tamanho. O código moral e as regras de etiqueta faz a mulher se encolher para ser aceita. E ela acaba não se aceitando para ser aceita. Olha que loucura, né? Então é preciso, mulher. Aí Jesus já dizia, né? Viva no mundo, mas não seja do mundo. Então não aplique as regras do sistema na sua vida. Fantástico, fantástico, fantástico. Os aplausos. Pode aplaudir esse menino aí. Que fantástico isso, você trazer isso. Fantástico. Porque se você ficar tentando se adequar, você vai ficando cada vez mais distante da sua força. Né? É claro, a gente vai trabalhar, a gente vive, vai na escola da criança, vai na reunião, ok. Vários papéis. Você tem vários papéis, ok. Mas você não pode deixar isso entrar na sua vida e fazer você se sentir menos, fazer você se sentir inadequada, que é o que acontece, né? É porque então a gente esquece do papel principal, Rafa. O papel Sim. principal que é você ser mulher, você ser verdadeira, Sim. na sua essência. Exatamente. Então, viva no mundo, mas não seja do mundo. Fantástico. Vou tatuar, minha próxima Olha tatuagem. lá, a Fê já colocou aí, ó. Viva no mundo, mas não seja do mundo. Fantástico, fantástico. Então, essa busca pela aceitação faz com que a gente tente se adequar e a gente vai abrindo mão dessa força e quanto menos a gente acessa, mais controlável nós ficamos. Mas o que acontece? Naquele tempo, né, as mulheres, enfim, não eram possíveis de ser controladas porque elas acessavam a energia, a força da energia sexual e ela não tinha bloqueios, né, com a sexualidade. Isso por mais que a mulher hoje ela fala, não, eu sou livre sexualmente, eu não tenho nenhum problema. No inconsciente dela tem informações de que ela é pecadora, de que isso é muito feio, de que o prazer é coisa de puta, de gente sem vergonha. E aí o que ela faz? Ela acessa o prazer, mas ela se sabota em outras áreas da vida, às vezes no relacionamento abusivo que ela aceita, ou nas finanças, porque reflete diretamente, né? Então, a autossabotagem ela acontece inconsciente. Então, ela, não, eu sou livre sexualmente, mas ela não entende que ela não acessou o merecimento, porque a culpa lá da infância de que não pode pôr a mão aí, é feio, é sujo. Ou então, uma coisa que desconecta muitas mulheres, eu percebo pelos relatos, né? Quando a menina fica mocinha, e isso pode acontecer muito cedo, né? Com 9 anos Cada vez mais cedo vem acontecendo. Cada vez mais cedo, e o que acontece? Os pais falam, não, agora você é mocinha.
Então não pode fazer mais nada do que ela fazia. Então ela não pode brincar com as crianças, ela não pode pular o muro, ela não pode fazer mais... Até hoje, pensa, essa nova era, até hoje existe isso. Isso é castração, de certa forma, né? Sim, porque ela vai odiar. Imagina uma criança que eu não posso fazer mais nada porque eu virei mocinha, então eu odeio ser mocinha. E aí ela se desconecta do sagrado. Ela odeia o sangue dela. Ô, Rafa, você está entrando numa coisa que está aqui na minha cabeça que eu queria te perguntar. Sim. A maioria das mulheres hoje, né, eu falo por mim, a gente tem um lado muito masculino, né? Muito forte esse masculino. De, eu vou pra vida, eu resolvo, eu abraço tudo, né? Até às vezes no vestir, no andar, no falar. E aí, essa mulher que está cada vez mais yang, como que ela faz para trabalhar o sagrado, né? Como é que a gente cuida disso? Né, a Ju? A Ju já colocou uma risadinha aí, Ju. Agora a gente tá fazendo consulta pessoal. Dá um time vocês aí que a gente tá fazendo consulta aqui que a gente vai aproveitar, entendeu? Tá entendendo? Bom, eu acredito, né? Isso é meu humilde ponto de vista. Eu acredito que o feminino está no sensorial. A gente fala de espiritualidade, sexto sentido, intuição, mas a gente não domina os 5 sentidos que são palpáveis, né? Então o caminho de volta para casa é a busca de expandir as percepções sensoriais. Cada vez mais a gente está muito no controle, muito no racional. Então a gente, claro, vai continuar fazendo nossas funções do cotidiano, mas agora a gente precisa vivenciar experiências que nos trazem para dentro, que nos trazem para essa reconexão, né? O Tantra tem um livro chamado Mahamudra Tantra, maravilhoso, que fala da filosofia, não da sexualidade, né? Eles falam que o Tantra é um estado de vacuidade, do silêncio absoluto, onde estão as infinitas possibilidades. Isso é muito quântico, isso é muito cocriação. Total. É o espaço onde o ego sai de cena e a gente se entrega para a sabedoria infinita do nosso ser, né? E como é que a gente acessa esse espaço? Tem muitas meditações maravilhosas, né? Aquela meditação da perna que a gente faz 5 minutinhos, se a gente fizer, não sei se vocês sabem, mas deitada, eu tenho um exercício que depois eu posso até passar. As meninas vão amar. Depois pode passar pra gente, que a gente tem o contato, né? A gente presenteia as meninas. Ó, detalhe, elas estão perguntando se você vai vir para Campinas. Gente, vamos embora. Fazer esse cara para várias coisas. Quem quer que a gente traga o Rafa pro seminário Linda, escreve eu quero aí. Daí ele que te vire com a agenda dele, ele vai estar com a gente. Bom, eu topo, eu tô pertinho aqui de vocês. Ao vivo, né? Não tem nem como falar, não. Bom, então, o sensorial, a gente tem muitas meditações, a própria meditação, e aí quem quiser depois entre em contato com as meninas que eu vou mandar o exercício, né? Um exercício de auto-toque consciente. Meninas, diferente da masturbação, é um exercício que vai te trazer consciência do seu corpo e da energia, enfim, vai te trazer uma percepção muito maior dessa força, né? Então, depois, se quiser, é só pedir para as meninas que eu vou mandar o link para elas do exercício. Bom, então, através da meditação, a gente pode acessar estados de consciência, alterados de consciência. A gente pode promover muita descarga somática. A gente pode promover a subida da energia Kundalini. Somente através da respiração a gente consegue resultados fantásticos, né? A gente consegue ter orgasmo só através da respiração. É muito inusitado isso, né? Então, tem muita gente que fala e acha que isso é uma invenção, que é um mito, que é fantasia. Mas se realmente existe isso, né, Rafa? Através da respiração e sem depender de ninguém, a mulher consegue chegar ao orgasmo, quiçá orgasmos múltiplos, que eles são reais e existem. Né? São reais. Existem. Claro, Rafa, no atendimento, é uma regra acontecer o orgasmo? Não. Lembra que eu falei lá no meu primeiro atendimento que foi com a Paulinha? Ela não acessou o prazer, ela só acessou o estado emocional, ela trabalhou outras questões. Eu costumo dizer que a cada atendimento a gente trabalha o que a gente precisa, né? A gente recebe naquele momento que a gente precisa. Então, às vezes a gente vai lá com uma expectativa, e aí eu já falo, tire as expectativas, porque a expectativa ainda faz parte do controle, faz parte lá do masculino, né? A gente tem que ir aberto, e aí entregue também, né? Mas, é claro, à medida que a gente vai vivenciando essa experiência, a gente vai se entregando cada vez mais, porque a gente vai estabelecendo uma conexão de confiança com o terapeuta. Isso influencia muito. A mulher, ela quando se sente segura,
ela consegue se entregar, né? Confiante. Então, num primeiro atendimento, é possível? Sim, né? Mas às vezes ela não se sente ainda confiante de se entregar. E aí é um processo, é uma jornada, né? De desconstrução, né? Mas, se você estiver aberta para receber, e é uma coisa importante que o Tantra ensina, a mulher a receber. Ela é mais doadora do que recebe, ela sempre foi ensinada a servir. Então, isso desconstrói também. Você tem que aprender a receber. O universo precisa entender que você está aberta a receber. E quantas crenças que nós temos, crença da própria identidade, essa crença do não merecimento, faz a mulher não só não ter prosperidade, sucesso na vida, mas não atingir esse potencial máximo do prazer que ela tem. Quando a gente fala de prazer, não aqui só falando da sexualidade, mas o prazer de ser quem ela é. Que eu acho que aqui muitas vezes entra essa liberdade de amar, que na minha percepção, o que é liberdade de amar? É eu ser quem eu sou nas minhas entranhas, realmente, e sou aquilo e pronto, acabou. Sem usar máscara, sem fingir, sem disfarçar nada. É isso. É exatamente esse o ponto. E o Tantra, ele vem te trazer de volta para você. Ele vem te trazer para essa força e para você não se sentir vulnerável do não pertencimento, né? Ah, então eu preciso ser aceito. Então você se adequa. Só que isso enfraquece você. Então, quando a gente tenta ser aceito, a gente mantém perto da gente quem não merece. E quando a gente se abre para essa força, a gente vai abrir para aquele cara que te olharia e falava, meu Deus, que mulher. Esse cara te merece. Só que ele não te enxerga porque você está tentando agradar aquele que não te merece. É agora que a gente grita? Agora que está correndo, agora que está correndo pelado. Ó, a Mari tá falando aqui, falem comigo, ó. Manda um beijo pra Mari. Beijo, linda. Te amo, te amo, te amo. Então é importante demais. Eu percebo que as transformações são muito poderosas porque ela realmente traz essa consciência. A mulher geralmente ela sai da sessão com aquela força. Meu Deus, como eu sou maravilhosa. E é exatamente aí o ponto onde você começa a resgatar esse sentimento de merecimento. Se quando você era mocinha ali, na primeira infância, com 4, 5 anos, que você descobriu que o seu corpo é prazeroso, e ali você já entendeu que o prazer era algo proibido, né? Porque a repressão acontece ali, mas, enfim, eu costumo dizer que ninguém tem culpa, é o grau de consciência. Hoje a gente está num momento onde a gente pode buscar, né, a informação. Nossos pais fizeram o que eles podiam, de acordo com... Era o melhor que eles podiam e a intenção era sempre nos proteger. Então, o que a gente tem que fazer hoje é falar, eu aceito e agradeço, recebo e agradeço tudo que meus pais fizeram por mim, mas a partir de agora eu vou tentar entender quem eu sou. Quem sou eu de verdade? E esse é o caminho da evolução, da expansão de consciência. E hoje a gente tem informação pra caramba disponível, né? A gente tem seres de luz espalhados pelo Brasil, e o Brasil é a fonte da cura. Vocês sabem que o Brasil vai vender cura. Sim. É a terra da cura. E assim, pensando nisso mesmo, nessa expansão, a gente fala muito disso, né, da grande massa, somente 33% da população expandindo a mente cura o resto do mundo. Por isso que, assim, eu, dentro dos nossos programas mesmo, o programa online, Poderosamente, presencial Linda, e a gente tem uma nova formação, que depois a gente conta pra você, né, que é facilitadora de autocura. É que é pra gente expandir ainda mais as trabalhadoras da luz do universo. Sim, várias facilitadoras aqui já. Ó, já tô arrepiado aqui, sabe por quê? Porque a gente fica... Qual que é o primeiro objetivo, do meu ponto de vista? É se conhecer. Então, essas formações, esses cursos, eles vão além de uma ferramenta que você vai aplicar no seu cotidiano. Eles vêm trabalhar tudo que você precisa, sabe? Para desconstruir, para dissolver memórias, couraças. Então, caramba, você precisa acessar isso dentro de você, porque automaticamente você vai respingar isso no próximo. Né? Eu acho que uma coisa linda da gente dizer aqui, as meninas perguntaram várias coisas aqui, falando o Tantra cura. O Tantra cura, né? Assim como a gente sempre fala, o mapa astral cura, né? Que a nossa nova convidada aí que vem no domingo, a constelação cura é
É uma cadeia, tem várias técnicas que se complementam, né? Por isso a Sim. gente trazer você, de trazer a Ju, a nossa astróloga, porque a gente precisa unir forças, né? Sim. Não é separar. As pessoas têm muito Não é separar. não é separar, é unir forças, porque o que você faz complementa o nosso trabalho, o que a gente faz complementa. É essa união. Exatamente. E no universo holístico não existe concorrência. A gente está aqui, é tudo uma grande massa dos 33%, né? Então, por exemplo, eu acredito muito que a constelação familiar ela contribui demais nesse equilíbrio das energias yin e yang, né? A gente precisa harmonizar com o pai e mãe, com avô e vó de pai e mãe. Então a gente tem que começar a alinhar isso aí, né? Então, ela perguntou, né? Como equilibrar a energia feminina? A gente tem que trazer à tona e mexer com coisas ancestrais. O Tantra trabalha com questões ancestrais, né? Imagina a dor de tantas mulheres. Se você for ver, sua mãe, sua avó, sua bisavó, e aí não precisa ir muito longe. Como será que foi a vida dessas mulheres? Quanta dor existe aí, né, nesse contexto? E quando uma mulher se cura, realmente é real, isso aí tem essas frases, né? Quando uma mulher se cura, ela não liberta só a si, ela liberta uma linhagem ancestral e ela liberta as que virão depois. Isso é real, né? A gente tem o nosso DNA, gente, de pelo menos 7 gerações, então tem informação pra caramba aí. Sim, ó, daria pra gente ficar nessa live até o carnaval, entendeu? Até o carnaval inteiro. Tem assunto pra caramba. Mas sabe que é tão interessante, Rafa? Porque assim, nós trabalhamos com esse, eu vou chamar aqui resumidamente de empoderamento feminino, né? A gente trabalha a constelação familiar, né? A física quântica, Theta Healing. A gente está falando muito do poder da energia sexual realmente, como o poder da cocriação, quando a mulher ela cura, ela se cura através. Existe só autocura, né? Ninguém cura ninguém. Quando ela traz essa energia Shakti, esse poder de cocriação, ela realiza tudo na vida. E aí eu vou aproveitar você como um homem perguntando: o que essa mulherada empoderada faz com os homens que tem em casa, que fala assim, caraca, que ela tá pirando? Ela endoidou da cabeça. Quem que é essa mulher que até ontem era assim e agora tá... Entendeu? Chegando em casa toda empoderada. Esse homem não sabe o que faz da vida. O que esses meninos têm que fazer? Eu tenho uma visão do masculino que pode ser até utópica, mas eu acredito muito que os homens, assim como... não existe separação, né? Eu me considero um guardião do sagrado. Então, se o seu parceiro se considera um guardião do sagrado, ele vai fazer o possível para entender sobre esse novo momento. Ele precisa entender que o patriarcado... Eu recebi uma mensagem esses dias, vou compartilhar com vocês, de um cara, ele falou até palavrão, eu posso falar. Peraí, Rafa. É que a gente está lendo aqui, a gente está se divertindo. O pessoal falou, pode ficar até o ano novo na live. Não é até o carnaval. Querem um retiro. Já criaram um retiro. Você, nós e a Ju, a nossa astróloga. Vamos embora. Bom, eu acredito muito nessa visão do masculino. Existia um tempo onde os homens tinham acesso à sabedoria da deusa, né? À sabedoria do feminino. Só que eles eram julgados, né? E eles tinham que abrir mão desse conhecimento pelo julgamento. E não precisa ir muito longe. Quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu gostava muito do núcleo feminino e a gente era taxado como viadinho, essas coisas, sabe, pejorativa. Eu falava com as meninas, ou meu assunto era mais voltado para o feminino e a gente era pressionado. Assim, Rafa, você tá virando... né? Então tinha uma cobrança, só que a gente tentava se adequar. E o que a gente fazia? A gente saía do conhecimento para ser influenciado Ficar na caixinha, né? Exatamente. Então hoje o que eu percebo é que a gente não tem mais isso. Apesar de que eu recebi uma mensagem esses dias e ele falou palavrões, eu vou tentar não falar aqui, mas ele falou assim para mim: uma mulher feminista já é chato pra caramba. Um homem então é o fim dos tempos. Aí eu pensei, eu respirei fundo, eu respondo ou não respondo, né? Eu não respondi, eu preferi não responder porque ia esticar o assunto, né? Mas é claro que é o fim dos tempos, é o fim do patriarcado, é o fim dessa guerra dos sexos. Então a gente tem que se abraçar e saber que todo mundo está precisando de ajuda. E eu tenho que olhar para uma mulher no olho dela e falar: irmã, eu tô aqui para te ajudar, velho. E você olhar nos meus olhos e falar: meu, eu tô aqui para cuidar de você também. É isso
tento promover aqui em casa. Eu e a Paulinha, a gente se conecta porque primeiro eu não preciso mentir para ela. Essa é a grande diferença desse formato. Aí você fala, é relacionamento aberto? Não, a gente se trabalha no sentido de não preciso mentir para você. É uma nova E a forma gente de olha, se relacionar. exatamente. E a gente olha nos olhos um do outro e fala, eu tô aqui para cuidar de você, para te ajudar no que você precisar. E isso é lindo. A gente até combinou um código, né? Não sei se vocês assistiram A Origem, né, do Leonardo DiCaprio. Interessante. Né? Porque eles descobriram como conseguir entrar no sonho, né, das pessoas e tal. E aí, eles tinham um código, porque eles não sabiam mais o que era real e o que era sonho. Né? Então, ele tinha um peão lá que ele girava, né, e se ele conseguisse girar o peão é porque ele estava no real. Não estava no sonho. Então, baseado nisso, eu combinei com ela o seguinte, às vezes rola uma TPM aqui, rola um, né? Ou eu tô estressadão. Né? Que bom, é normal, é normal. Ela não é de outro planeta, assim. Não. Às vezes rolam umas questões aqui. Só que eu entendo que quando a gente surta assim, a gente tá fora. Então eu preciso ter um código que eu traga ela de volta. Porque eu falar para ela que ela tá errada ou qualquer coisa parecida não vai ajudar em nada, pode até piorar o caso, né? Então o nosso código é um abraço sincero. Então o que eu faço? Eu não giro o peão. Então quando eu percebo ela tá fora, ela não vai entender nada do que eu tô falando, eu só abraço ela. E eu fico lá um abraço de 5 minutos, eu não solto. Mesmo que ela queira soltar, eu fico abraçado. Até ela... Ai, amor, desculpa. Ela volta. Né? Eu acredito que é só com amor que a gente consegue trazer a pessoa de volta. Porque se eu surtar, ela vai surtar mais. E aí pronto, não adianta nada. E ela faz a mesma coisa comigo. Então, amor, hoje eu não tô legal. Eu já deixo avisado. Putz. E aí ela já fica tipo, não, amor. E ela tem a gente tem esse código, né? Eu acredito que nos relacionamentos, se vale a pena, porque aí você tem que identificar se vale a pena, né? Se o relacionamento vale a pena, vale. Então, vamos ser abertos, vamos falar de verdade, né? Vamos conversar sobre o que realmente importa, né? Então... E as meninas, Rafa, as meninas estão colocando aqui, eu queria que os homens pensassem assim, que o meu marido pensasse assim. Uma coisa que a gente fala muito dentro dos treinamentos é o seguinte, teu marido não está aqui. Vamos pensar em você. Né? Sim, Que comece você a trabalhar esse amor. Porque ele vai perceber, cara, muda o brilho no olho. Quando a mulher começa a buscar, muda tudo. O campo de energia dela muda a pele, cara, muda tudo. A mulher, quando ela descobre... Né? O cheiro, o brilho nos olhos. Ela exala feromônios. Quando ela descobre, desperta a libido. Quando ela descobre isso reverbera diretamente no parceiro. Eu atendi uma moça, há um tempo atrás já, que ela, enfim, é casada, né? E ela não compartilhou com o marido, porque, enfim, grau de compreensão, talvez o patriarcado ainda não esteja aberto para esse movimento. E eu acredito muito que aí tem uma frase de uma amiga que ela diz o seguinte, Rafa, eu nasci sozinha e vou morrer sozinha, não posso permitir que ninguém me pare o meu processo de evolução nesse meio tempo. Então, o processo é individual, né? Ok, aí entra uma questão muito importante, né? A gente foi treinado para aceitar a dor com facilidade. Então, você vai no ginecologista, está autorizado, viu? Pode ir, vai gerar desconforto, não tem problema. Você vai fazer uma depilação, vai sair sua alma junto, mas está autorizado. Você vai ter um filho, a equipe inteira vai te ver do avesso, mas aí tudo bem. Você está lá agora, ridícula, lá, todo mundo mas está autorizado. Agora, numa sessão de terapia tântrica, pode ser que você acesse orgasmos múltiplos realmente. Então não pode. Olha só a visão que distorcida, né? Se você deixa E aí entra várias questões. Putz, a gente precisa de uma live até a Páscoa mesmo, pelo menos, porque tem muitas questões. Por exemplo, quando a menina é sabotada de cara, por exemplo, ela fala, você não pode pôr a mão aí, quando ela quer, né? Ela sentiu prazer, ela descobriu que o corpo é prazeroso, mas não pode. Aí ela casa, e aí ela é obrigada a deixar o terceiro colocar quando ela não quer. Olha só como isso entra no inconsciente. Então você não pode quando você quer, mas o outro pode porque é obrigação da esposa. Onde que está escrito isso? Sim, é muita coisa para desconstruir, Rafa. Cara, muita informação, é muito DNA que tem que ser quebrada. Cada moléculazinha, cada célulazinha tem que fazer um Ctrl Alt Del ali. E a gente sempre fala isso, Rafa.
sozinhos, de verdade, a gente não dá conta desse monte de informação, Rafa. A gente tem que pedir ajuda. A gente fala isso. Até hoje a gente pede ajuda. A gente, por mais louca, gente, por mais louca tratada que nós somos, a gente pede ajuda. Essas meninas todas aqui, ó, pode pedir ajuda. Não tenha vergonha, não tenha medo de falar assim, moça, me ajuda, por favor, porque eu não sei, eu posso mais da vida. É sério que tem muito mais nesse universo que eu posso acessar, porque essas meninas não sabem. Não sabem. Sim. Então, cara, eu fico querendo contar tudo aqui, mas eu sei que a gente tem pouco tempo e eu acabo... Estamos acabando. Vem cá, tem pouco tempo, coisa nenhuma, que a gente vai derrubar a live e você vai voltar. Você que tá cansado da academia, você te vira. É aniversário da Paulinha, fala assim, Paulinha, dá um tempinho que a gente volta. Não, a gente volta rapidinho. Aliás, a Paulinha ficou de aparecer aqui no final pra gente dar um beijo. No finalzinho ela vai vir. Eu chamo. Então, o que a gente precisa entender de cara é que você é merecedora, o seu corpo é seu, e não existe pecado nisso, não está nada de errado você sentir prazer. Então, desconstruir isso. E outra, quando insere essa crença de que você não pode, mas o terceiro pode, ele tira o direito do seu próprio corpo. Você vai ser sempre um terceiro que vai ser responsável por isso. E aí, volto naquele questionamento, uma mulher quando é penetrada sem estar com vontade é falta de respeito. Meninos que estão aqui online, não sei se tem homens, não, cara, não é dessa forma. Uma mulher, ela precisa, não é assim, é obrigação da esposa. Você vai ganhar muito mais se você conhecer a respeito do feminino, você entender, porque o que eu entendo? O cara trata a mulher de qualquer forma o dia inteiro, a semana toda, e chega à noite, acredita que ela vai estar enlouquecida de desejo? Assim funciona. E eu demorei um tempo para entender, mas ainda dá tempo, né? A gente diz para as nossas alunas, né, que elas não são latas de lixo para deixar o homem descarregar o lixo emocional. Por que lixo emocional? Porque muitas vezes o homem quer o sexo para descarregar o estresse do dia a dia dele. Tô cansado. Tá cansado, quero descarregar, né? E a mulher é a verdadeira lata. Não, pelo amor de Deus, por isso tanto conflito, tanta angústia, tanta dor, pelo amor de Deus. Tá na hora de se conhecer e falar, não, assim não, querido. Você quer mesmo? Então faz assim. E aí mostra, né? Porque se ele ainda não entendeu, você precisa entender. A começar em mim, né, meninas? A começar em cada uma de nós. Né? Então, mulheres, vocês não têm ideia da força que existe, tanto energética como orgásmica em vocês, né? Eu já tive processos a longo prazo, né, processos terapêuticos, onde as mulheres elas acessaram uma força que elas nem imaginavam. Eu estava compartilhando de alguém, enfim, eu estava falando de uma moça que eu atendi, que o marido, enfim, não sabia e tal. E aí ela fez a primeira sessão, né, comigo. E aí fizemos a sensitive, e aí houve o primeiro toque, né, na Yoni massagem. E aí ela ficou um pouco tensa. Ela falou assim, meu marido. Aí eu parei a sessão, né? Eu falei, o que tem seu marido? Ela falou assim, não, mas é porque eu acho que eu estou traindo meu marido. Eu falei assim, como assim? Eu falei, não sei, eu estou sentindo isso. Aí eu falei assim, você quer que eu pare? Ela falou assim, eu quero. E aí eu parei a sessão. Esse foi um único caso que eu parei porque pediu, né? E aí ela falou, aí eu conversei com ela do merecimento, mas se você tivesse ido no ginecologista, ele ia tocar seu corpo, tudo foi conversado. Só que aí ela, parou a sessão e foi embora. Só que ela ficou com isso na cabeça, né? Ela falou assim, não, eu mereço. Ela começou lá a estudar e tal, não sei o quê. Aí depois ela voltou na outra semana. E aí ela falou assim, não, eu voltei porque eu realmente entendo que é algo além do que é vendido. É cura, é sagrado, não é o que eu estava pensando. Eu não estou traindo meu marido. E aí ela se permitiu vivenciar a experiência. E foi tão profundo, ela saiu de lá tão chocada e ela descobriu tanto libido que existia nela, que reverberou nele. Demais. Que demais. Então, ela saiu de lá e aí, de cara, ela falou assim, amor, larga tudo, esse final de semana a gente vai passar o final de semana num chalé, já organizei tudo, já comprei as passagens, não interessa, vamos. E ele foi junto. E foi uma segunda lua de mel. E eu acredito que foi incrível. Que lindo. Olha, a live provavelmente vai cair daqui 1 minuto. Se a live cair, a gente volta rapidinho só para fazer o fechamento, tá? E assim, essa live vai ficar salva.
a gente vai colocar no nosso canal do YouTube, que é Conexão Ela. Então depois a gente vai salvar e joga lá pro YouTube também, para vocês poderem assistir quantas vezes vocês quiserem essa live. De volta só para fazer o fechamento, pro Rafa deixar aí a mensagem dele para vocês, tá bom? A gente vai derrubar, a gente derruba aqui e volta, Tá Rafa. Tá bom. Já Perfeito. prepara a Paulinha aí, ó. Fala, te Tá vira, bom. te vira. Um beijo, até Vou daqui a encerrar pouco. aqui, hein? A gente já volta. Tá bom.